Olha lá, vamos corrigir aqui, ó. Na primeira, ele me dá que a abelha tá nesse ponto e que ela tem uma armadilha feita para aranha nesse ponto. Ele quer a distância da abelha até a armadilha. Então, o ponto é x1, y1, ponto 2, x2, y2. Tá aqui a fórmula da distância em dois pontos, então eu tenho, ó, distância de AB vai ser x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, aqui tem um jogo de sinal, ó, 4 menos com menos vai ficar mais, 4 mais 7. Devo 1, devo 3, devo 4. 4 mais 7, 11. Menos 4 ao quadrado, todo número ao quadrado fica positivo. 11 ao quadrado, 121, mais 16 da raiz de 137, que é a letra E. Na 2, ele me dá um triângulo isósceles, porque um lado tem o mesmo tamanho do outro. Fala que a hipotenusa é 4 raiz de 2. Então, eu tenho o cateto e outro cateto. Eu tenho ponto A, B e C. Ele fala que AB é a hipotenusa. Então, se eu achar a distância de AC e a distância de BC, eu sei que elas são iguais, porque ele é isósceles. Então, tem o mesmo tamanho. O ponto A, ele me deu que é menos 1 e 1. O ponto C, ele não me deu. Só porque eu sei que ele tem o mesmo segmento do A aqui, ó, para fazer um triângulo retângulo. Então, eu sei que ele é x em 1, porque o y aqui, ó, no eixo y, ele tem o mesmo tamanho do A. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, ó, eu não tenho que a hipotenusa ao quadrado é um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Esses catetos são iguais. O 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado, corta o quadrado com a raiz, sobra só 2. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, fica 2 cateto ao quadrado. 16 vezes 2, 32, que é 2 cateto ao quadrado. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, cateto ao quadrado deu 16. Se ele está ao quadrado, eu preciso extrair a raiz do outro lado. Então, meu cateto vale 4. Então, essa distância aqui, ó, esse tamanho é 4 e esse tamanho é 4. Então, a distância de A até C é 4. Ponto A, né, menos 1 e 1, e o ponto C, né, x em 1. Então, vamos jogar na distância, ó. x1, y1, x2, y2. Então, vai ficar x2 menos da fórmula o x1 ao quadrado. y2 menos y1 ao quadrado. Então, fica, ó, x menos com menos, mais 1 ao quadrado e 1 menos 1, 0. Só que x mais 1 ao quadrado, ó, x mais 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x mais 1. Então, a gente faz chuveirinho, ó, x vezes x ao quadrado. X vezes 1, 1x. 1 vezes x, 1x, 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar x ao quadrado, ó. 1x mais 1x, 2x mais 1. Então, x mais 1 ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 2x mais 1, porque 0 a gente não precisa colocar. Essa distância de AC é 4. Então, vai ficar 4 é igual a x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 2x. Para tirar essa raiz aqui, ó, que eu tenho, o que eu faço? Eleva ao quadrado. Só que se eu elevo ao quadrado de um lado, eu tenho que fazer isso do outro. Aqui, corta a raiz com o quadrado, ó, 4 ao quadrado, 16. O que sobrou? X ao quadrado mais 2x mais 1. Eu tenho uma equação de segundo grau. Então, vou mudar o 16 de lado. Se ele muda de lado, ele muda de sinal, né? X ao quadrado mais 2x mais 1 será mais 16, fica menos 16, igual a 0. Então, eu tenho x ao quadrado mais 2x. Tem 1 e tem 16, eu devo 15. Equação de segundo grau, a gente vai fazer Bhaskara, ó. O A é o termo que acompanha x ao quadrado. Se não aparece, é 1. B é o termo que acompanha x, é 2. E C é o termo sozinho, que é menos 15. Fórmula de Bhaskara, ó. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ser B, que é 2 ao quadrado, menos 4. O A é 1 e o C é menos 15. Ó, 2 ao quadrado, 4. Menos com menos mais. 4 vezes 1, 4 vezes 15, 60. Delta vai ser 64. O x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, vai ser o menos da fórmula. O b é 2, mais ou menos raiz de delta, que é 64, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, aqui, vou pegar um positivo e um negativo. Ó, raiz de 64 é 8. Então, vai ficar menos 2 mais 8 dividido por 2 e menos 2 menos 8 dividido por 2, ó. Devo 2 tem 8, vou ficar com 6, dividido por 2 dá 3. Devo 2 tem 8, vou ficar devendo 10, dividido por 2 dá menos 5. Mas esse aqui não convém porque ele fala para mim lá no enunciado que tá no quadrante positivo, é no primeiro, tá? Então, x é positivo. Então, o valor de x é 3. Então, se o C era x em 1, vai ser 3 em 1, que é a letra B, tá? Na terceira, ele me pede o perímetro do triângulo ABC, ó.
A é 7,5, B é 3,2, C é 7,2. Então, eu acho a distância de AB, de AC e de BC. A de BC, se você não quiser fazer a fórmula, você tá vendo que o Y é o mesmo? Quando uma parte é a mesma, significa que ele é reto, ó. Então, de 3 até 7, eu andei quanto? 4, não foi? 4, 5, 6, 7. Então, se eu não quiser, ó, a distância de B até C, x1, y1, x2, y2, vai ficar x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1. Dá 4 ao quadrado, a raiz de 16, que é 4. Não precisa fazer, você pode jogar direto. Já a distância de AB e de AC eu preciso fazer, tá vendo? Ó? Não tem nenhum ponto que é igual, nenhuma ordenada ou abscissa que é igual. Então, distância de AC, ó. Tem o ponto A e C, x1, y1, x2, y2. Tá aqui a distância, vai ficar x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y ao quadrado, ó. 3 menos 7 menos 4, 2 menos 5 menos 3. Todo número negativo ao quadrado fica positivo, ó. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9, que dá a raiz de 25, que é 5. Agora, eu vou pegar o ponto A e C, ó. A e C, vou ter x1, y1, x2, y2. Vou jogar na forma. x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y ao quadrado, ó. 7 menos 7, 0. 2 menos 5, menos 3. Só que 0 não precisa, não é? Todo número negativo ao quadrado, ele fica positivo. É da raiz de 9, que é 3. O perímetro, então, é somar as três distâncias, que vai ser 5 mais 3 mais 4, que dá 12, que é a letra D, tá? Agora, na 4, ó. No A4, ele me dá uma altura 1, uma altura 2, e que é a distância entre elas, ó. Tem x1, y1, x2, y2. Então, vai ficar x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y ao quadrado, ó. 6 menos 4, 2 ao quadrado, 2 menos 0, 2 ao quadrado, ó. 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Só que 8 fatora, ó. Divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Se o número aparece duas vezes, ele sai da raiz. E esse sobrou, continua. Então, é a letra B. Olha, agora no 5. O 5, ele me dá o ponto B, que é 3 e B, ponto A e o C. E fala que B é equidistante de A e C. Significa que o B tem a mesma distância do A e a mesma distância do C. Então, significa que a distância de AB é a mesma da de BC. Então, vamos achar a distância de AB, ó. Ponto é 6 e 0 e o B 3 e B. Então, tem x1, y1, x2, y2. Então, vai ficar x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y ao quadrado, ó. 3 menos 6 menos 3, B menos 0, B. Todo número negativo ao quadrado, ele fica positivo, e B ao quadrado é B ao quadrado. Agora, eu preciso da distância de B até C, ó. B é 3 e B, e C é 6 e 0. x1, y1, x2, y2. Então, vai ficar x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y ao quadrado, ó. 0 menos 3 ao quadrado. Só que 6 menos B ao quadrado, ó. 6 menos B ao quadrado é 6 menos B, V6 menos B. Então, 6 vezes 6, 36. 6 vezes menos B, menos 6B. Menos B vezes 6, menos 6B. E menos com menos, mais B vezes B, B ao quadrado. Menos 6B, menos 6B eu posso somar, ó. 36 menos 12B mais B ao quadrado. Então, fica 36 menos 12B mais B ao quadrado. Todo número negativo ao quadrado fica positivo. Então, aqui é 9 mais 36, 45, menos 12B mais B ao quadrado. Então, eu tenho a distância de AB e a de BC. Elas não são iguais? Então, aqui eu ponho a de AB e a de BC. Eu não trabalho com raiz, mas eu não posso levar os dois lados ao quadrado. Então, eu corto a raiz, vai sobrar o quê, ó? 9 mais B ao quadrado igual a 45 menos 12B mais B ao quadrado. Como apareceu ao quadrado, eu tenho equação de segundo grau. Vou passar tudo para antes da igualdade igualar a zero. Só que se muda de lado, muda de sinal. Então, 9 mais B ao quadrado, 45 vai ficar menos 45, menos 12B fica mais 12B e mais B fica menos. Só que B ao quadrado e menos B ao quadrado corta. Então, vai sobrar aqui, ó. 12B, 9 menos 45, menos 36, igual a zero. Equação do primeiro grau. A letra fica sozinha. O número tem que mudar de lado, ele muda de sinal. O 12 está multiplicando, passa dividindo. 36 dividido por 12, 3. É a letra C. Ó, na 6. Na 6, ele me dá um triângulo. Me dá o ponto D, E e F, tá? E pede o perímetro. Então, a gente vai achar a distância de DE, de EF e de DF. Tá vendo que aqui, ó, não é igual? Um é 4, o outro é menos 4. Então, não posso já olhar a distância direto, ó. Então, de DE, a gente vai fazer x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y ao quadrado,
Não tem zero. Menos com menos aqui dá mais. 4 menos 0 dá 4. 0 mais 2 é 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado é 16, dá raiz de 20. 20 fator, ó, divide por 2 dá 10, divide por 2 dá 5, divide por 5 dá 1. Se aparecer duas vezes, sai da raiz e o 5 não sai. Agora, vamos achar a distância de DF, ó. Então, vai ficar x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Menos com menos dá mais. Devo 4, devo 0, devo 4. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Porque todo número negativo ao quadrado, ele fica positivo. Da raiz de 20 também, que a gente fatorou é 2 raiz de 5. Distância de EF, ó. Então, vai ficar x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. 0 com 0 dá 0. 0 a gente não precisa pôr. Devo 4, devo 4, devo 8. Todo número negativo ao quadrado fica positivo. 8 ao quadrado, 64. Então, dá 8. Então, o perímetro vai ser, ó, 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5 mais 8. Raiz igual, eu posso somar. Ó. Então, 2 mais 2, 4 raiz de 5 mais 8. Posso colocar o 4 em evidência, ó. 4 raiz de 5 dividido por 4 sobra raiz de 5. 8 dividido por 4 dá 2. Essa soma aqui de dentro não faz diferença, tá? Se eu pôr 5 raiz de 2 mais raiz de 5 mais 2 ou 2 mais raiz de 5 é a mesma coisa, tá? Então, é a letra C.